Boa noite, meus queridos. Como estão? Tudo bem? Foi feita a votação sobre os assuntos que eu iria tratar, assim como os assuntos do Glaito, né? O do Glaito ficou, então, o que ele vai explanar, né? Deixar surpresa. E o meu ficou algumas passagens minhas dentro da minha trajetória na Umbanda, tá? Foi o assunto que venceu a votação. Então, vamos dar uma viajada dentro dessa minha trajetória, que não é lá grande coisa, mas que de repente em alguns quesitos, algumas passagens, vocês possam pincelar algo que pode servir para vocês, para o desenvolvimento de vocês, para as práticas de vocês, tá? Para as formas de pensamento, né? Para o poder da imaginação, né? Para a entrega energética, né? Para aquela confiança, para aquele respeito a mais, para a fé, né? Lembrando que todos nós somos seres humanos. Nós erramos, nós pecamos, nós temos nossos defeitos. A gente cada um leva o seu tempo para entender e desenvolver o que acontece no invisível, né? Como a gente deve buscar essas energias da Umbanda, como a gente deve trabalhar mentalmente, né? Com muita dedicação, com muito empenho, para que elas se tornem como se fossem nossa, né? Para que naquele momento ali do desenvolvimento, no momento da chegada do guia, na gira, né? Essas energias então possam ser trocadas entre médium e guia, tá? Então, eu espero que vocês gostem, que sirva para vocês de alguma forma. A intenção é única, é essa, que de repente algum ponto, alguma passagem, alguma forma, alguma maneira que eu fiz possa servir para vocês e vocês praticar, né? Se não da mesma forma, mas muito parecido e surtir efeito. E vocês conseguirem avançar de alguma forma, de alguma maneira, conseguir desmanchar algum bloqueio, algum medo, algum vacilo, algum erro, alguma dúvida. Tá bom, meus queridos? Não considero que a minha história seja mais bonita do que a de vocês mesmos, tá? Vocês mesmos podem desenvolver uma trajetória espiritual, uma história de vida com a entidade de vocês, muito mais bonita que a minha. Então não é por aí, né? É sim a oportunidade de transmitir para vocês algo que pode servir, só isso, tá? Gostaria de deixar isso bem claro. Bom, vamos lá então. Começar do começo, né? Eu tive acesso à Umbanda. Na realidade, a minha mãe na minha infância, tinha me levado algumas vezes, até porque eu não tinha com quem ficar. Eu acredito que devo ter ido umas 2, 3 vezes, tá? A minha mãe sempre foi cambona, nunca recebeu ninguém, né? Ela não era médium de incorporação, né? Se tornou então uma excelente cambona das casas que ela frequentou. Na realidade, ela frequentou só uma, que eu me lembro, tá? Que foi a que eu fui com ela. A minha irmã também, a Magda, vocês conhecem, né? Nessa época andava com a mãe, né? Talvez ela, uma hora que vocês tiverem junto com ela por alguma situação, algum momento, até que ela esteja com nós nos estudos, né? Vocês podem perguntar para ela desse momento da minha mãe, que infelizmente nos deixou há uns 21, 22 anos atrás, tá? Mas então foi através da minha mãe, né, que me levou, que eu tenho a primeira lembrança de Umbanda, de como as coisas funcionavam. Mas já depois, adulto, com acho que uns 23, 24 anos, eu precisei tomar um passe. Eu estava trocando uma ideia com amigos meus e essas pessoas me disseram: não, nós temos aqui perto uma casa de Umbanda que o dono da casa é muito bom, tem uma referência muito boa. Eu digo: não tem problema nenhum tu ir lá tomar um passe, descarregar e tal. Aquela coisa normal, né? E eu fui. Então aí eu fui, pela primeira vez eu fui sozinho, né?
numa casa de umbanda para tomar um passe. Entrei lá, fui bem recebido. Cheguei questão de uma meia hora antes dos trabalhos, né? E troquei uma ideia com ele e tal, pá. Ele mais ou menos acertou aquilo que eu estava sentindo e tudo. E então eu tomei o passe. Começou os trabalhos espirituais, tudo rolou ali de forma como vocês sabem, né? É mais ou menos sempre do mesmo jeito. Varia, obviamente, de casa para casa. E isso depois a gente vai tentar entrar um pouquinho para dentro mais adiante. Mas então tá, aí eu tomei o passe e gostei muito, né? Mas desde o primeiro momento, o que me chamou muito a atenção foi o tambor. O tambor foi algo que me cativou, foi ele que era o meu imã, ele que foi meu imã, ele que foi o culpado de tudo. O toque do atabaque me tornou o religioso que eu sou hoje. Essa é a grande realidade. Tá? Porque ele foi o precursor, ele foi a semente plantada para tudo que veio depois. Né? Então, aí depois se eu não me engano, era nas sextas-feiras. Tá? Aí na outra sexta-feira eu fui de novo e já perguntei pro dono da casa, né? Como é que fazia, como é que deveria ser feito para entrar para a corrente, para se tornar um adepto, né? Seguidor, um filho da casa como umbandista, né? Aí o senhor, que depois, em seguida, algum tempo depois se tornou meu pai de santo mesmo. Aí já envolveu orixás, tá? Que é uma outra passagem que daí nós vamos falar num outro momento, tá? Mas aí ele me explicou que ali na casa dele funcionava da seguinte maneira: que toda pessoa que tinha interesse em se tornar um bandista e fazer parte da corrente e desenvolver, teria que frequentar então, sem faltar, né, as 4 terreiras do mês. Ou seja, tendo conhecimento dos 4 povos. Lá também se trabalhava com 4 povos, né, espirituais, que era o povo caboclo, né, onde tinha todo o povo caboclo, assim como os bugres, né, e os pretos velhos, tá, também se trabalhava com o povo baiano, que vinha quando era preto velho, o povo cigano, também se trabalhava com o povo do Oriente, que vinha também no mesmo povo cigano, e o povo de Exu, Bará e Pombagira, né? Os 4 povos. E eu fiz isso, ininterruptamente. Não faltei nenhuma das vezes, né? E tudo, volto a frisar para vocês, culpa do tambor. Eu botei na minha cabeça que eu ia aprender a tocar aquilo. E aí, passado então as 4 terreiras, eu voltei a conversar com o dono da casa, o dirigente, né? E falei para ele, eu já passei as 4 semanas vindo, né? Tomei passe com cada um dos representantes do povo, né? Pude observar e entender mais ou menos, claro, né? Mas continuo com a ideia de entrar para casa. Isso se fixou ainda mais em mim. Como é que funciona agora? Não, agora na próxima terreira, então, tu venha de branco, tá? Venha de branco que tu vai entrar. Aí me parece, se eu não me engano, que eu tive que, na realidade, ir um dia antes, para ele me dar um banho de descarga e me apresentar e tal. E no dia efetivo, ele me apresentou não só para os médiuns da casa, né? Mas me apresentou para o Congá também. Me colocou na frente do Congá e fez uma oração e chamou por todos os guias, comentou sobre a minha pessoa, sobre o meu nome, e que eu então, a partir daquela hora, daquele momento, faria parte da casa, e que então esses guias, essa espiritualidade toda da Umbanda, né, desde Oxalá até os propriamente todos os orixás, né, da Umbanda e os guias da casa, passassem então a me reconhecer como um adepto seguidor da casa, um filho da casa, e que me cuidasse, me protegesse, me amparasse, né, me dessem sempre uma condição de segurança pela presença deles na minha vida, né? E assim foi. Eu ganhei o bem-vindo de todos, né? É uma mini cerimôniazinha ali rápida, mas de apresentação. Faço questão de contar isso para vocês verem os procedimentos das casas, né? Bom, então aí, a partir desse momento, começou então a minha trajetória como espiritualista, umbandista, tá? Mas
como eu estava dizendo para vocês, fiquei colado no tambor. Fui pro lado do tamboreiro e ficava só observando assim, né? Como é que ele fazia, colado nele. Peguei o AG, que era sempre um instrumento mais tranquilo de tocar, e tentava acompanhar e, obviamente, prestando atenção nos pontos, porque eu sabia que o tambor tinha tudo a ver com os pontos, teria que ter uma coisa agregada à outra, né? Mas os procedimentos da casa, eles são muito claros, né? Não tem isso de ter um médium na casa que vai ficar cravado no tambor ali, né? Chega no momento da gira, do desenvolvimento, e todos vão para o desenvolvimento. Todos da casa vão para a gira, até o próprio tamboreiro vai, né? O tamboreiro da casa, lá também era assim. Todos giravam e quando ele ficava por último, alguém assumia o lugar dele. Lá no caso, até mesmo o próprio dirigente da casa assumia, né? Tocava para o tamboreiro girar e desenvolver, né? Então começou, talvez não na primeira terreira, mas já na segunda eu me lembro que com certeza eu comecei então no momento do desenvolvimento eu ir para a gira. Aquilo muito novo, obviamente, não tinha muita firmeza, desequilibrava, eu custei, como normal, a entender como as coisas começaram a proceder. Mas aí, juntamente com a minha gana do tambor, né, começou a entrar outra coisa em jogo, que era o meu desenvolvimento. Eu acredito que umas 3 ou 4 terreiras depois, um mês e meio depois, eu já estava com isso agregado em mim também, né, porque eu percebi que o meu nome estava em jogo, que o meu desenvolvimento como médium estava em jogo, né? Porque daí obviamente eu passei a observar como tudo funcionava na casa, como tudo funcionava com os outros médios, tinha as pessoas desenvolvendo antes de mim, então eu comecei a observar, né? Com muito cuidado os procedimentos e os acontecimentos das coisas, né? Eu percebi médiuns que em seguida que eu entrei para casa completaram o seu desenvolvimento e deram a palavra, os seus guias chegaram e deram a palavra. Então eu fui tendo esses vislumbres durante a trajetória, embora sempre interessado no tambor, mas aí já tinha esse agregado, né? De realmente começar a querer fazer bem feito também a minha gira, né? E eu me lembro muito de levar para o meu cotidiano o que se passava dentro da casa, né? Eu me lembro de estar trabalhando e raciocinando como é que tinha sido a terreira de ponta a ponta, aqueles pequenos detalhes, aquelas coisas que chamaram a minha atenção particular, né? A chegada de um guia, a incorporação, a gira de um irmão meu de corrente, né? No meu tempo, praticamente junto comigo entrou mais 2 ou 3, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então a gente já se sentia seguro também por causa disso, que a gente não estava sozinho nisso, né? Os guias na hora do desenvolvimento davam um apoio pleno em matéria de segurança, de tranquilidade, de condução, né? Então a gente se sentia seguro de estar embora num algo novo e pela primeira vez, né? A gente se sentia seguro naquilo ali porque a gente era muito bem conduzido. Eu me lembro bem disso, de não sentir medo, de não sentir desconfiança, não ter receio, assim, sabe? Eu me sentia confiante. Eu confiava nos guias que estavam no mundo cuidando da gira, né? Isso me transmitia uma segurança muito, muito, muito boa, né? É lógico que eu bambeava, eu desequilibrava, eu ia na direção da parede, mas sempre teve alguém que cuidou, sempre teve alguém que defendeu. Mas aí, quando essas coisas começaram a acontecer, que eu vi que eu já comecei porque as primeiras giras, na realidade, talvez vocês concordem comigo, elas são bem mecânicas, né? Ó, gira, gira, pum, gira, 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 gira. Termina o ponto, pum, parou. Aquilo praticamente não é nada, né? Aí na outra de novo, até que um ponto que tu começa a deslocar. Na própria gira, tu começa a deslocar. Tu já não gira mais daquela maneira tão mecânica, né? E aí eu comecei como eu estava dizendo, eu comecei a fixar não só o tambor, em aprender o tambor, né? Como também em cuidar do meu desenvolvimento, porque eu vi que tinha algo muito pessoal ali, que eu deveria dar atenção muito forte para aquilo ali, me dedicar naquilo ali, porque era algo pessoal, era o meu desenvolvimento individual que estava em jogo,
né? E aí eu comecei, como eu estava dizendo, levando para o meu cotidiano isso. Eu me lembro de estar no trabalho e lembrando de como é que tudo tinha sido. Eu, como sempre trabalhei na madrugada, eu saía da terreira e ia para a rua trabalhar, então eu ainda ficava vivenciando aquilo dentro de mim, né? Confabulando com os meus botões, né? Como se diz. Tá, e aí foi. Mas aí eu quero ir direto pro ponto, até para não ficar um vídeo muito extenso, em alguma coisa, no primeiro ponto que talvez possa servir para algum de vocês, tá? Que foi algumas dicas que o próprio dirigente me deu, como é que foi, porque daí eu já começou as minhas indagações, né? Eu sempre busquei muito, né? Eu sempre indaguei muito os meus dirigentes da minha casa onde eu frequentei, e lá pela primeira vez, embora eu sendo um iniciante, né? Um iniciado, né? Eu sempre tive isso em mim, normal. Eu buscava aquilo ali, porque eu sabia, eu tinha entendido que dependeria de mim a resposta bem feita ou não no futuro. Então eu comecei realmente a encarar aquilo ali com muito respeito e com muita seriedade, né? E aí eu fui indagar o dirigente de como as coisas se desenvolviam, o que eu deveria fazer, como é que são as posturas, formas e maneiras, e eles me deram algumas dicas que foram fundamentais, né? Foram as primeiras sementes que foram dadas na minha mão, e eu acredito que joguei elas num terreno bem fértil, né? E elas me deram bons frutos realmente, tá? E aí acho que a primeira colocação que eu quero fazer para vocês foi como eu consegui buscar e sentir as energias da espiritualidade da Umbanda, tá? Eu queria então começar com vocês nesse vídeo de hoje sobre os caboclos. Vamos começar pela ordem, né? O povo caboclo, a gente sabe, é um povo maravilhoso, uma energia maravilhosa, muito, talvez se não 100% do Brasil. Claro que a gente sabe que tem outras linhagens indígenas de outros povos do mundo, das Américas, por exemplo, né? Com outros tipos de índios, né? Que também se fazem presente na Umbanda, né? Mas é um povo maravilhoso, um povo muito rígido, um povo muito sério, né? Muito direcionado, muito exigente, né? A gente sabe as posturas do povo do povo caboclo, né? Eu gosto de, quando eu bato a minha cabeça, eu sempre uso assim, eu peço a benção, a proteção, o amparo do povo penacho, do caboclo, penacho, bugre, né? Eu sempre uso essa expressão, porque os caboclos são os caboclos, os penachos são os caciques, né? E os bugres são essa linhagem um pouco mais antiga, um pouco mais, eu gosto de falar de para dentro do mato, né? De uma área mais restrita, mais escondida do mato, que é o povo de bugre, né? E tudo isso eu fui buscar, naquele tempo não tinha essa internet, tá? Eu fui buscar dentro de mim, eu fui buscar na minha forma de visualização. Então as dicas que foram dadas para mim foi o seguinte: bom, caboclo, né? Mata. Pensa numa mata, que tu tá numa mata e que tu tá numa mata sozinho, né? Então só em a gente pensar que a gente tá numa mata sozinho, aquilo já dá uns arrepios, né? Já levanta o pelinho do corpo assim, porque dá sempre aquela sensação assim, pô, o que será que vai acontecer? E eu comecei então a levar esses pensamentos de forma cotidiana em todas as terreiras de caboclo, né? Eu realmente, não só na hora do meu desenvolvimento, né? Ali era talvez o ápice, mas desde que começava a tocar para os orixás, e era uma terreira de caboclo, eu já me colocava dentro da mata, né? Tem um ponto que eu gosto de lembrar muito, né? Vinha saindo da mata, linda cabocla com saiote de pena. Eu perguntei quem é seu pai. É Tupinambá, eu sou a cabocla Jurema. Então esse ponto é um ponto que me marcou muito, ele está muito selado em mim, porque a entidade responsável, né, pelos trabalhos espirituais na linha de caboclo e até mesmo da casa, ou seja, também respondia em todas as linhas, era responsável espiritual pela casa. Era a cacica Jurema, filha de Tupinambá mesmo, porque o pai dessa dirigente, né, recebia o cacique Tupinambá.
E ele, quando eu entrei para casa, ele já estava muito mal, muito ruim. Eu conheci ele, lidei um pouco com ele, mas ele já estava muito ruim, muito abalado na saúde dele, tá? Teve Alzheimer e tudo. Mas eu consegui ver um pouco dessa transição do cacique Tupinambá, que era o fundador da casa, que é o pai dela, material, entregar então a espiritualidade do Tupinambá para a espiritualidade da própria filha espiritual, que era a Jurema, para a filha material, né? Então isso foi muito legal, muito bonito, e seguiu um respeito enorme, enorme. Então esse ponto é um ponto que para mim abrangia tudo, né? É exatamente o Tupinambá, que é um grandíssimo cacique, né? E que realmente teve uma filha quando eles eram vivos na Terra, que se chamava Jurema, e que também, depois de deixar o corpo, né, hoje os dois e as suas linhagens, né, dessa tribo trabalham efetivamente dentro da Umbanda. Então é muito legal essa história. Então, e ao mesmo tempo, quando tocava esse ponto, eu já me colocava como se eu tivesse... Eu perguntei, quem é seu pai? Então eu já me via sendo recebido pela Jurema quando eu pensava em entrar nessa mata. Então eu estava vindo, vamos supor assim, de um gramado, né, com um bom espaço assim antes, né, e quando eu me aproximava da mata, que eu pensava em entrar nela efetivamente, a Jurema aparecia, como se dizendo assim, opa, quem tu és, né, que tu deseja, quais as tuas intenções, né, e aí eu tinha essa imagem nítida dentro de mim, assim, né? Que eu era recebido pela Jurema. E aí depois que esse ponto era cantado, né? Aí é como se eu tivesse a permissão. E aí ela desaparecia. E eu entrava dentro da mata, sozinho. E eu me lembro que essa minha entrada dentro da mata, não sei se tinha alguma coisa a ver com o horário da terreira, mas eu me via dentro da mata, de noite, né? Com a luz do luar, sim. Mas era sempre de noite. Então tem aquela coisa meia, né? Que trazia uns arrepios realmente, né? Pô, um lugar estranho, né? Então eu vivenciava muito isso dentro de mim, meus queridos. Tá? Eu consegui formar essa imagem, essa forma pensamento muito clara. E depois que eu entrava dentro da mata, os próprios pontos que vinham depois, né? Eu ver se eu me lembro de algum aqui que possa ilustrar isso. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em qualquer lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em qualquer lugar. O que caboclo? Eu me via nessa... Então eu já estava dentro da mata e cada ponto de cada caboclo contava uma historinha. E eu me via dentro daquela história, ou olhando para aquela história, ou passando pelaquela história, entendeu? Então eu realmente viajava dentro da mata sagrada, fechada, da linhagem de caboclo, com a condução dos pontos. Tá? Isso eu acredito que me ajudou muito. Foi a forma que eu consegui, dentro de mim em particular, me aprofundar nas energias da Mata Sagrada. Tá? Mas aí vejam vocês, né? Gira-se, 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 gira-se. E eu com esse pensamento que sempre me deu muito bons frutos, né? Eu me energizava, eu sentia energia comigo, eu empolava, que é uma expressão que eu gosto de usar, né? As giras começavam a ficar mais firmes, tá? Com segurança, com empoderamento. E com o passar do tempo eu comecei a me sentir cada vez mais à vontade dentro dessa mata, reconhecendo, porque como os pontos se repetiam, e a própria recepção da Jurema era a mesma, ela desaparecia, eu entrava de novo, né? Vivenciava aqueles pontos de novo, mas eu ia me sentindo cada vez mais confortável. Então observem isso, a capacidade de imaginação. Essa capacidade de imaginação sendo fixada, sendo repetida a cada terreira de caboclo. Então a gente avançando dentro da própria capacidade de imaginação, né? A gente colocando mais elementos, uma fogueira, né? Um grito no meio da mata, né? Uma flecha zunindo,
né? Uma gaivota, uma garça voando, né? Vocês sabem do que eu estou falando, que são referências de alguns pontos. Mas a minha gira foi começando a mudar como é que eu chamo? De pé de gira, né? A minha gira começou... O meu pé de gira era no povo caboclo. Eu me sentia seguro com uma pé de gira, ou seja, com uma forma de girar, né? E aquilo começou a mudar. E embora eu tivesse sempre essa forma de pensamento muito bem desenvolvida, né? E é algo sempre que não para, sempre avança, né? Eu percebi que aquilo não estava avançando muito, sabe? É como se viesse uma energia em mim, né? Me desse aquele passe, me energizasse, trabalhasse a minha aura, né? Trabalhasse inclusive os meus chakras, né? Mas depois recuava, tá? E com o passar do tempo, os pontos de bugre eram tocados, se eu não me engano, eram tocados no início, né? Então eu passava pelos pontos de bugre e eu ia girar depois, né? E num determinado tempo, né? Eu levei, se eu não me engano, foi uns 3 anos e meio para começar aos meus guias realmente chegar, tá? Mas então eu não sei que data exatamente, mas o meu pé de gira começou a trocar, tá? E começou a trocar, eu observei aquilo, né? Mas aí fiquei comigo aquilo, pô, eu tava me sentindo mais à vontade, mais seguro, mas observei que o meu pé de gira mudou. Bom, e fui desenvolvendo. Vocês sabem, é um povo por mês, né? Então pensem quantas terreiras precisou para que tudo fosse realmente para o seu lugar. E aí começou a tocar, eu comecei a me sentir influenciado, a ser tirado da corrente, né? No povo de bugre, né? E aí quando puxava o bugre, e era exatamente o ponto que toca pro meu bugre até hoje, né? Já se tocava naquela época e eu carreguei ele comigo, lógico, né? Aí que eu fui entender por que o meu pé de gira mudou, né? Porque era uma linhagem, embora muito próxima, mas um pouco diferente do caboclo propriamente dito, né? O bugre realmente ele é mais bruto, né? Ele é mais... eles são mais, talvez, grotescos, né? São mais... sei lá como é que eu posso explicar para vocês. Eles são mais brutos. Talvez essa abranja bem, né? Uma força, uma energia, uma capacidade de não tem muito... não me toque, né? É aquele bonzão assim, e aí eu vi que um pouquinho antes, eu percebi que um pouquinho antes de eu ser tirado, de eu ser influenciado na corrente pelos pontos de bugre, o meu pé de gira já estava meio que me preparando para quando se tocasse para bugre, ou seja, para quando o bugre pudesse me tirar da corrente, ele já aproveitar esse pé de gira já adaptado, né? Já modificado para eles. Mas isso tudo foi uma sequência assim meio que natural, totalmente natural, né? Então aí eu comecei então a entender que eu precisava, através do meu pé de gira, através das energias que eu vi que mudaram, porque quando eu mudei o pé de gira, né, e eu fui tirado da corrente com os pontos de bugre, que não era mais só lá na gira, com os caboclos como um todo, né, aí eu entendi que eu precisava avançar um pouco mais, porque não era nas energias propriamente dita dos caboclos, né, que eu ia buscar a energia da minha entidade. Era um pouco mais profundo na mata. E aí eu voltei a elevar meus pensamentos, voltei a me aprofundar mais nessa forma de pensamento, nessas imagens, na minha capacidade de imaginação, né? E fui para dentro. Aí eu nitidamente assim, eu me vendo, tento que me esgueirar, né? Me esgueirar por entre as árvores,
porque eu tinha um sentido que tinha alguma coisa depois delas. Então eu me esgueirava, né? O espaço ficou para trás. E aqui cada vez que mais eu avançava, mais me apertava, assim, né? Mas como se fosse assim para me testar a minha força de vontade, né? Como se fosse um terreno inóspito e que precisasse essa dificuldade para a pessoa passar. E eu fui, e claro que isso levou terreiras, não foi... E tudo isso que eu estou falando para vocês levou várias terreiras para mim entender esses processos, para mim conseguir avançar dentro da minha capacidade de imaginação, para mim fixar essa imaginação dentro de mim, tornar ela fácil depois, né? Porque quanto mais a gente fixa, lembra, volta a pensar naquilo, então a gente vai fixando aquela imagem, porque nas primeiras vezes ela vai e desmancha, tu monta e ela desmancha, monta e desmancha, daqui a pouco tu monta ela e ela demora mais para desmanchar, daqui a pouco ela tá cada vez mais nítida, tu começa a realmente vivenciar as energias daquilo que tu criou, né? E aí tem tudo a ver com o ambiente, porque realmente nós estávamos numa terreira de caboclo e as energias são da mata sagrada e da influência de cada guia, né? Cada um vindo com as suas energias, das suas tribos, com as suas capacidades de trabalho, né? Então eu fui ampliando essa minha visualização e entrei nessa mata mais fechada, né? E fui indo sempre sozinho, né? Sempre com aquele sentido assim sabe, aquele receio assim, o que será? É o imponderável, né? É o desconhecido. Então sempre dá aquela sensaçãozinha. Mas eu fui, aí eu me lembro de passar por isso, de passar por essas abas e abrir um clarão. E quando abriu esse clarão, com o passar do tempo, eu consegui visualizar montanhas. Como se essa mata toda do povo caboclo ficasse aos pés de uma grande montanha de pedra, né? E aí abriu esse clarão. E nesse clarão, eu observava assim, também nas bases das montanhas, né? Depois que terminava a mata, e abriu esse clarão, eu visualizava assim algumas, como se fossem umas tocas embutidas dentro das pedreiras, dentro da montanha. Era uma montanha de pedra, uma montanha de pedra. E existia aberturas nelas, mas eu não via nada, não via ninguém, né? Existia uma vibração, primeiramente, uma vibração ali, mas eu andava por tudo, né? E deu. Então, as primeiras vezes eu só reconhecia esse ambiente, né? Depois, vamos trabalhando nisso, vamos avançando. Quer dizer, aí eu já passava, para vocês entenderem, quando tocava para caboclo, começava a tocar para caboclo, eu era recebido pela Jurema, mas aí eu já passava direto. Eu não ficava mais sentindo tanto aquelas energias do caboclo ali, a flecha, a fogueira, os gritos, os pássaros, as folhas. Eu já meio que me direcionava lá para aquela mata mais fechada, passava para ela de novo e em seguida já estava naquele espaço ali. Depois da mata fechada eu me sentia naquele espaço mais aberto, um gramado alto, né? Mas também com visão, bonito, tudo muito bonito, né? Uma coisa bem de natureza bruta, natural, né? Não era nada parado assim, bonitinho, não, era uma natureza bruta, natural, né? Mas tudo com vida, tudo com energia. E foi se passando o tempo, né? Foi se passando o tempo. E eu me lembro de uma árvore específica que ficava muito próximo da montanha. É como se fosse um U de montanha, meus queridos, tá? Para vocês entenderem. Eu saía da mata e tinha um U, tá? Vou fazer assim para vocês entenderem, tá? É um U. E eu me via entrando nesse U. E aí aqui tudo era montanha, né? Tudo era montanha. E na base dessa montanha que tinha as entradas, né? E tinha uma árvore. Tinha várias árvores, mas tinha uma árvore que essa árvore me chamava mais atenção. E eu comecei a cada vez ir perto dela, ficar perto dela, né? E eu sentia aquela vibração, essa vibração servia para a hora quando tocava para bugre, eu já estava lá dentro dessa área, né? Então eu sentia aquela vibração, girava firme, girava tranquilo, girava forte, né? Eu sentia que a coisa era bem, sabe, de me pegar pela firme mesmo, tá? Mas
tudo me gerava muita tranquilidade e muita confiança. Então estava tudo certo, estava tudo bem, eu estava me sentindo muito bem. E o tempo foi passando. Então, primeiro foi essa árvore. Eu me aproximava dela e me ajoelhava. Eu me lembro que eu ficava ajoelhado nessa árvore. E eu observava que tinha várias entradas nessas montanhas. Tá? E logo atrás dessa árvore, tinha uma entrada. Mas para mim, essa entrada era que nem as outras. Não fazia diferença. O que fazia diferença para mim até então era essa árvore. E cada vez que eu chegava nesse espaço aberto, eu já ia me direcionar para essa árvore, porque essa árvore me atraía. Né? E eu chegava nessa árvore, e a minha gira, então, lá na hora da minha gira, eu estava ajoelhado nessa árvore. Eu me sentia ajoelhado nessa árvore. Era o que eu tinha em mente quando eu estava girando para Bugre. Tá? Eu já estava lá. Né? Ajoelhado, os olhos fechados, ajoelhado com as mãos no joelho, né? Sentado em cima dos tornozelos, né? Com a cabeça baixa assim, e sentindo aquela vibração. Né? Tu vê, é uma imaginação dentro da imaginação, porque eu estava girando, me imaginando lá nesse local, debaixo dessa árvore, e lá nessa árvore, ajoelhado, sentado em cima dos tornozelos, eu estava com os olhos fechados, imaginando a vibração que estava à minha volta. Como se aí, com o passar do tempo, eu comecei a ouvir barulhos. Porque eu estava lá nessa árvore, né? De olhos fechados, ajoelhado, e, né, assim. E eu comecei, com o passar do tempo, eu comecei a ouvir barulhos. Eu comecei a ouvir sons. Que com o passar do tempo também, tudo é uma trajetória, meus queridos. Eu estou contando, já está quase 40, tá? Mas tudo levou muito tempo, tá? Foram peças que foram se encaixando com o passar do tempo. Não pensam que foi 40 minutos, tá? Pelo amor de Deus. E com os olhos fechados eu comecei a perceber, né? E depois, conforme aquilo foi desenvolvendo, eu senti presenças, mas eu me mantinha com os olhos fechados e tentando sempre buscar aquela energia. Isso era o momento da minha gira. Né? Era onde eu buscava a energia para minha gira. Então, depois eu vim entender que, obviamente, por eu conseguir ter formado essa imagem, né? essa capacidade de visualização, eu consegui formar uma integridade de energia, né? uma comunhão de energias. Ou seja, eu me adequei às energias do Bugre. Então, claro que ele também iria se utilizar disso, para depois, no momento certo, tomar conta de forma definitivamente do meu aparelho. Né? E na reta final disso, já avançando para não estender ainda mais, que já está meio comprido aqui o nosso vídeo, mas eu acho interessante contar isso nos mínimos detalhes para vocês entenderem como processou comigo. Né? Como é interessante a gente focar no que a gente está fazendo, buscar dentro da gente muitas respostas, né? E acreditar naquilo, confiar naquilo, e talvez ter algum respaldo dos mais antigos, né? E eu tinha isso. Talvez não tanto do meu dirigente, mas eu já comentei com alguns de vocês que existia uma pessoa que eu amava, né? Que era uma senhora de idade, que era a mãe da dona da casa, que era a esposa do senhor que faleceu, né? Que era o verdadeiro cacique, que abriram a casa. Então esse casal que abriu a casa. E ela perdeu o esposo, mas ela continuou como uma grande médium da casa, até porque ela tinha capacidade da clarividência, né? Ela enxergava muito. E ela me ajudou nesses toques, ela me dava toques de como que eu deveria proceder. Mas lógico que se eu não pegasse esses toques e adequasse eles a mim, e depois entendesse como adequar isso aos meus guias, não iria funcionar. Mas me serviu demais esses toques. Então por isso, principalmente por isso, sempre que um dia eu puder ajudar com algum toque, qualquer um que pedir, que se mostrar interessado, eu vou fazer com muito amor e com muito respeito, né? Porque vai sempre ser uma alegria e uma felicidade para mim entender e perceber o desenvolvimento do meu próximo, do meu irmão, de uma pessoa que esteja comigo no desenvolvimento, que esteja comigo desenvolvendo a Umbanda, tá? Porque eu tive isso no meu início, né? Então isso para mim é lei. Eu sempre vou procurar ajudar dentro das minhas capacidades, lógico. E aí, meus queridos, para nós finalizar então,
foi chegando o momento do ponto. E o bugre realmente foi, o bugre feiticeiro, foi o caboclo que esgaçou a minha aura, que abriu meu corpo, a minha mente, e foi o primeiro guia que se identificou dando a palavra e começou a trabalhar efetivamente através de mim, né? Foi o primeiro guia que se identificou através de mim. Tenho muito orgulho disso, sou muito grato por isso, né? E depois estudando essas situações, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Porque essa energia do bugre, ela é bruta mesmo, né? Ela tem uma capacidade um pouco mais grosseira. E aí foi chegando a hora da palavra propriamente dita, né? Mas eu não sabia, óbvio. Mas eu via outros irmãos meus, eu já estava então há 3 anos e meio, e eu via outros irmãos meus passando por esses trâmites da identificação, né? E eu vi que aquilo ali era, de certa forma, pesado, no sentido, requer algo a mais. Não se trata mais só de gira, não se trata mais só de energização. Não, se trata de um comando mental, de uma tomada de ocupação mental, de uma transmissão mental, de mente a mente, do guia para com o médium. Eu digo, mas isso nunca aconteceu. O que eu sei até agora é isso. Mas e aí, como é que isso vai proceder? E eu sempre buscando informação, sempre colhendo com essa pessoa específica, ela sempre me dizendo para mim, meu filho, calma, respira, tranquiliza, não te ansia, porque isso vai te prejudicar, tá? Relaxa, te entrega, segue buscando, segue construindo, segue fazendo da forma que tu tá fazendo, porque tu está indo muito bem. E ela, meus queridos, enxergava, como eu disse para vocês. Então, o que ela falava para mim era a lei. E eu sentia na forma com que ela colocava as coisas para mim que tinha muito amor envolvido. Que ela era feliz e contente de me transmitir aquilo para mim. Porque como se ela soubesse que realmente eu ia pegar aquela semente que ela me deu e ia plantar num lugar muito fértil para que também viesse a dar frutos bons, né? Então ela fazia com muito carinho, mas ao mesmo tempo com muito cuidado, para não antecipar nada, para não colocar o carro na frente dos bois. Ela me dava só até ali. Depois eu sempre tive que dar o meu passo final, ou 3 ou 4 ou 10, né? Ela me colocava uma estrutura, mas era eu que ia para dentro das coisas, né? Mas se ela não me desse essas estruturas, com certeza eu ia levar muito mais tempo. Ela me deu segurança, ela me deu certeza, porque a gente vacila muito, a gente duvida muito, a gente desacredita muito. A gente tem momentos de variações, inclusive da nossa própria fé, da nossa capacidade. Imagina no desenvolvimento, eu completamente cru, né? Então a gente vacila, esse é o nome, né? A gente vacila muito. Mas, no meu contexto geral, ela me dizia para mim, tu tá indo muito bem, meu filho. Confia, mantenha a tua fibra, mantenha a tua garra, te entrega como tu vem fazendo, tu vem depositando energia, tu vem entregando energia, e isso a tua entidade vem aproveitando bastante. Há uma integração nisso. Calma que vai dar tudo certo. E, como eu estava dizendo para vocês, a imagem então sempre terminava assim. Eu ajoelhado, em cima dos meus tornozelos, de cabeça baixa, com as mãos no joelho, já sentindo essa movimentação. Isso me empolava, tá? Me empolava de verdade. E num determinado momento, teve uma gira que eu me senti nessa mesma posição. Só que aconteceu um episódio. Eu abri os olhos. E como se a entidade soubesse, isso foi muito legal, né? Eu abri os olhos e eu vi o bugre saindo de dentro dessa abertura da montanha. Cara, assim, ó, eu não vou conseguir explicar, tá? Não vou conseguir explicar. Era um índio, mas assim, ó, era 3/4 o tamanho do homem, tá? E vindo na minha direção, assim, sabe? E tomando conta, assim, sabe? Como se eu fosse, sei lá, como se eu fosse uma roupa. Como se eu fosse uma roupa e ele fosse ali e vestisse, tá? E nessa gira, nessa gira, ele me mostrou o ponto dele, tá? Ele me mostrou na minha mente o ponto dele.
E isso foi uma gira, é uma gira, tá? Ele já me tirava da corrente, eu já não estava mais eu não precisava mais do desenvolvimento, tá? Ele me tirava da corrente, mas nesse dia aconteceu esse episódio a mais, aconteceu esse momento a mais, né? E ele me mostrou o ponto dele, como era o desenho da identificação dele, né? E aí, claro, terminou a terreira, terminou o desenvolvimento ali, a minha gira e tal, terminou a terreira, vida que segue. E levou um mês depois. E nesse mês depois, nesse espaço de um mês, né, entrou as dúvidas. E entra as dúvidas. Mas e aí, é isso, é aquilo, é aquele outro, não, é da minha cabeça. E, era aquela coisa de louco que vocês entendem do que eu tô falando, né? Bom, e voltava, era a Dona Lúcia o nome dela. Lúcia era o nome dessa senhora, tá? Também, já há muitos anos não tá mais entre nós. Mas é uma pessoa que eu hei de honrar ainda, né? Se um dia eu tiver minha casa, eu vou transmitir para as pessoas, como eu disse para vocês, como ela transmitiu para mim. E eu disse isso em vida para ela. Em vida para ela. Eu visitei ela um dia, muito depois que eu já tinha saído da casa. Eu visitei ela de saudade, de carinho que eu tinha por ela. Teve uma oportunidade, né? Eu visitei ela e disse para ela, Dona Lúcia, eu não sei como lhe agradecer tudo que a senhora fez por mim. E lhe digo mais, a senhora em vida ou não, mas eu vou honrar tudo que a senhora fez por mim. Eu vou transmitir, inclusive, o seu nome para as pessoas. O seu nome vai viver em mim, mesmo a senhora não estando mais em nós. Tá? E se um dia eu for dirigente da minha casa, se eu tiver a minha casa terá traços daquilo que a senhora me transmitiu. Né? Então, isso, se Deus quiser, vai se realizar ou nessa vida ou na outra. E aí passou o mês, chegou um pouco de caboclo de novo, né? E aí foi muito interessante. De novo, ele me tirou da corrente. De novo, ele me jurou com muita segurança, com muita firmeza, né? E aí pediu a pemba. Pediu a pemba, né? Pediu a pemba e eu não bloqueei. Eu simplesmente resolvi acreditar e confiar plenamente naquilo que eu tinha enxergado. Mas aí, detalhe, meus queridos. Eu vim saber disso depois, tá? Ele desenhou o ponto dele de canhota. E eu não sou canhoto, tá? Eu sou destro. Mas ele pegou a pemba e desenhou a representação dele toda de canhota. E a representação, a identificação dele era exatamente, com algumas coisas a mais, óbvio, né? Mas não tantas. Era exatamente essa árvore, o posicionamento dessa árvore, o posicionamento dessa entrada, onde ele, como se dissesse, ele era o ponto de força dele ali, né? Onde ele residia, vamos dizer assim. Aonde ele se fazia representar, e com algumas ferramentas que complementariam o ponto dele. Então, e ele fez tudo isso de canhota. E na minha casa, meus queridos, era sempre se dado muito valor, sempre se deu muito valor. Isso é muito justo, isso, muito correto, isso, para quando uma entidade se identificava. Então, quando o guia da casa, o dirigente guia da casa pedia a pemba, porque já sentia que algum médium já estava bem desenvolvido e estava acontecendo algum tipo de bloqueio, ele mesmo pedia a pemba para Cambona. Cambona dá a pemba aqui e entregava na mão da entidade incorporada num canto, para aquela entidade desenvolver. Então, quando isso acontecia, ou então mesmo a própria entidade, que foi o meu caso, pediu a pemba, silêncio total na casa. Tambor parado e até assim, havia a corrente estava sempre aberta, né? Até havia uma chegada mais perto, assim, ó, para que todo mundo pudesse vivenciar aquele momento e observar o que estava sendo feito ali, né? Mas, obviamente, com a dona da casa em pé do lado, que era a Jurema Flecheira, tá? Em pé do lado. E eles desenhou o ponto deles, deu a explicação, deu toda a linhagem, deu toda a explicação daquilo que ele beberia, tudo, tá? E aí a Jurema, depois, a Cambona imediatamente pegou o caderno e desenhou o ponto, que é outro procedimento também, que é como se fosse registros, né? O livro de registros, isso é fundamental ter na casa, tá? E aí então a Jurema deu aval, né? No momento que ela deu aval, pediu pro guia se levantar, porque ele escreveu o ponto e continuou na posição, né? Pediu pro guia se levantar, pro Bugre se levantar, né? Abraçou ele,
mostrou ele para todo mundo, né? E legitimou a chegada dele, e que então estaria muito bem-vindo na casa para prestar o serviço e o trabalho espiritual. O aplauso, a emoção, eu me lembro que foi difícil para mim, foi muito difícil para mim, só que ao mesmo tempo eu acredito que eu não devo ter transmitido nada para ninguém de forma externa, porque o bugre é o bugre, né? Ele avança mesmo, ele preenche. E aí uma coisa que eu sempre tenho comentado para vocês também, que é nesse momento da identificação. Esse momento da identificação, eu sempre ressalto ele para vocês. Ele é especial, ele é profundo, ele é diferenciado, tá? É onde parece que o guia junta tudo que tem, de sabedoria, de conhecimento e de energia. E junta com tudo aquilo que ele sabe que ele pode captar do seu médium, depois de todo esse tempo de desenvolvimento. Ele une aquilo e explode aquilo naquele momento de identificação. Depois passa a ser só aquela coisa mais menor, um pouco menor, mas não tem como, né? Para mim pessoalmente, isso é um relato pessoal, tá, meus queridos? Pessoalmente, não tem como o momento da identificação. Ele é alguns traços a mais em potência energética, tá? Do guia com o seu médium, com o seu aparelho, ou como se dizia antigamente, o seu cavalo. Tá bom, meu querido? Então, foi extenso, mas vocês sabem que eu gosto de explicar o máximo possível as coisas para que vocês possam ver o contexto e entender o máximo possível, tá? Mas essa então foi a minha trajetória com o bugre. E dali para diante, ele começou então a trabalhar de forma normal, natural, como todos os outros guias, claro que da forma dele, da maneira dele, com as características dele, que até hoje vocês conhecem, mas ele então, eu e ele tivemos a nossa missão iniciada, e não só nesse caso a nossa missão iniciada, mas o meu corpo a partir dali, a minha aura espiritual a partir dali, ela foi decifrada pelo bugre, e então foi só meio que passar o código para os outros. Eu acho que vocês conseguem entender assim, né? É como se o preto velho depois, com mais facilidade, entendesse esse código. O cigano e depois o último, que durou um pouquinho mais, que teve umas coisas em especial com capa preta, tá? Que eu vou contar para vocês num outro momento. Mas, a partir do bugre, todas as outras coisas foram desenvolvendo de forma muito mais fácil, vamos dizer assim, tá? Então o bugre conseguiu me desvendar. E depois ficou mais fácil a abertura da minha aura energética para os outros guias, com as suas determinadas energias também peculiares de cada povo, né? Preto velho, cigano e o Exu. Tá bom, meus queridos? Espero que tenha sido valioso para vocês. É um relato pessoal, com a intenção que alguma coisa vocês consigam pensar e que venha servir para vocês em algum momento e que ajude. Se ajudar efetivamente, pô, terá valido esses 55 minutos, porque falta 2 agora e eu ainda vou completar, tá? Mas então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. É um prazer para mim contar um pouco da minha história. Vocês podem ver que hoje eu não li nada, hoje eu não quis tocar em outro assunto que não seja algo muito profundo em mim, que é o meu próprio desenvolvimento. É uma coisa que eu tenho em mim de muita luz, de muita gratidão, né? Porque a partir desse momento, meus queridos, que o bugre deu a sua identificação, é que efetivamente começou a minha vida espiritual. Logo em seguida, então, veio o preto, depois veio o cigano e veio o Exu nessa ordem, tá? E nesse meio tempo eu ainda me tornei filho de santo, tá? Comecei a avançar dentro dos trâmites da espiritualidade orixá, né? Mas tudo primeiro foi o bugre. O nosso desenvolvimento ele não para nunca. Botem isso na cabeça de vocês, tá? Nunca se acomodem, tá? Porque o mundo gira, o nosso planeta gira, o espaço se movimenta, o nosso corpo não é feito para estar parado. Então o nosso desenvolvimento ele não cessa, ele segue, tá bom, meus queridos? Mas a partir desse momento então com o bugre que toda as minhas engrenagens espirituais começaram a acontecer, e hoje eu sou esse Luciano de 44 anos hoje, né? Pronto para fazer o 45 aí.
e com toda essa possibilidade de esclarecimento para querer avançar ainda mais, com mais força, com mais confiança e com mais certeza de que existe algo muito amoroso, muito carinhoso, né, cuidando da gente do lado de lá. Tá bom, meus amados? Beijo no coração de vocês. Profundo, profundo, profundo.